Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BLD Talks, o podcast feito para você, dono ou dono de um negócio gastronômico, um grande empreendedor ou empreendedora, ou que sonha, em ser um grande empreendedor ou empreendedora. Como eu já falei, eu sou o Alex, sócio fundador da BLD Company, e esse é o podcast da BLD Company. E hoje, junto comigo, eu tenho duas pessoas muito especiais, a voz do além que vocês já conhecem. Oi, galera. Elaine, sócia fundadora da BLD Company também. E hoje uma pessoa muito especial, eu tô aqui com a Michelle, da cervejaria Bork, uma das primeiras microcervejarias do Brasil e a primeira microcervejaria de Santa Catarina. Oi, Alex. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui enorme falando com vocês. Prazer é nosso. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acredito que muita gente gosta, que é cerveja, ainda mais que uma cerveja é boa também, Então, antes de tudo a gente começar, eu queria que tu contasse um pouco da tua história pessoal. Já foram 30 anos, então é aí 3 décadas, de história. Como é que surgiu isso tudo? A cervejaria foi fundada pelos meus pais, meu pai e minha mãe, o seu Brunhard Bork e a dona Gladys Bork. Eu tinha 13 anos na época. Eu ajudava desde o começo lá, minha mãe, principalmente na cozinha do bar, que no começo da cervejaria a gente lançou um produto muito diferente para o mercado. Era um produto de alta fermentação, mais forte, mais amargo do que o povo brasileiro estava acostumado no paladar. Então, o que sustentou a gente lá no começo, porque abrir mercado é muito difícil, principalmente para um produto novo, inovador, que o pessoal não conhece, então foi o Bar da Fábrica. E eu era uma criança, uma pré-adolescente. Então, eu ajudava muito a minha mãe na cozinha da cervejaria, assim. Então, no ano de 2008, a minha mãe ficou doente, teve depressão e ela saiu da cervejaria. Então, em 2 semanas, ela chegou pra mim e falou: daqui a 2 semanas eu estou fora da cervejaria e tu assume. Quantos anos tu tinha nessa época? Eu tinha 23 anos. Caraca! 10 anos depois, Eu não estava sozinha, meu irmão já estava... Meu irmão, desde o começo, esteve à frente da produção da cervejaria, Ele entrou lavando barril, na parte operacional. A gente sempre foi uma empresa familiar, então todo mundo pegou junto. Meu irmão, em 2008, 2009, ele assumiu a produção de fato, porque quando a gente trouxe a cervejaria da Hungria, veio um mestre cervejeiro junto, que era húngaro, e a gente tinha contrato com ele de 1 ano. Então, em 2008, esse funcionário saiu e meu irmão assumiu a produção da cervejaria. Ele foi até Vassouras, fez o curso de técnico cervejeiro, ele e meu pai, e ele assumiu a produção. Ali a gente fez as adaptações necessárias, mudamos a fórmula, adaptamos ao paladar brasileiro e daí lançamos um produto mais acessível, O que as pessoas começaram a falar que então o chopp ficou bom. Existe uma questão técnica muito importante aí, Então a gente tinha uma cerveja de fermento ale, de alta fermentação, que dá mais corpo. A gente carregava muito no lúpulo, na cerveja. Skol, Antártica, Brahma, que era o que tinha no mercado. Então quando ele trouxe a receita, ele só replicou. Não tinha conhecimento técnico nenhum a respeito. Desse húngaro, a receita. Era a receita dele e a gente replicou. Então, a gente não tinha... Meu irmão não tinha conhecimento técnico para chegar e falar assim, não, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Então, daí ele fez o curso de técnico cervejeiro, daí ele começou a ter conhecimento, e daí depois ele fez curso de engenharia química. Tô falando da história dele, Mas é a história de todo mundo, não tem como, Mas daí ele fez o curso de técnico cervejeiro, fez engenharia química, e daí depois disso, então, ele tinha conhecimento técnico para fazer receitas elaboradas e tudo mais, analisar, melhorar o produto, Essa questão de melhoria contínua sempre foi uma preocupação muito grande dele. Então, o produto, sim, ele mudou muito ao longo dos anos, mas justamente por causa da necessidade de se adaptar ao mercado e de também ter melhoria na questão de qualidade, padrão de qualidade, que eu falo, padrão de qualidade não é ser o melhor produto, mas ter um produto igual repetidamente, porque essa é uma das grandes... Qualquer pessoa que comprar vai tomar a mesma coisa, Isso, e o nosso produto ele não é pasteurizado. Uma coisa é você ter um produto pasteurizado, onde você consegue ter um prazo de validade maior e ter uma estabilidade, Agora, no produto não pasteurizado, não. É leite fresco, igual o leite do saquinho. Então, você tem muita chance de contaminação, o prazo de validade muito curto, porque essa questão de validade do produto fresco é muito mais delicado. De todo o processo, desde a entrada da matéria-prima até o serviço do chopp lá no ponto de venda. E aí é um ponto legal, e eu quero que tu traga pra galera o que é, porque assim, muita gente pode saber, mas muita gente não, O que é, de fato, essa
não pasteurização? Ou o que define, por exemplo, uma cerveja que é pasteurizada e da de vocês que não é? O que que a pessoa vai sentir de diferença ou o que que muda entre essas duas, né? De Sim. gosto, além de só a armazenagem e tudo mais. Sim, vamos falar da questão técnica. A pasteurização é onde você vai esquentar, é que nem o banho-maria, né? Quando você vai fazer uma compota, uma geleia. Então, você vai esquentar o produto e esfriar o produto para matar as bactérias que tem lá dentro. A gente tem fermento dentro da cerveja, que é o que transforma o açúcar em álcool e gás, né? Então, esse fermento, quando o produto ele não é pasteurizado, ele fica vivo dentro da cerveja. Por isso que a gente, durante muito tempo, usou o termo cerveja viva, porque o fermento ele só está dormindo por conta da temperatura. Chegou em determinada temperatura, esquentou o produto, o fermento acorda, ativa e volta a fermentar. Vai continuar fazendo álcool, gás, até azedar o produto. Esse é um processo. Que é a cerveja não pasteurizada, que é a Bork. Isso. Quando você pasteuriza, você mata todos esses micro-organismos, não só os bons ali, o fermento, mas também o que tiver de produto, talvez uma contaminação, você mata isso e daí tu consegue ter o produto fora da geladeira, né? Tu vai no supermercado, a cerveja que tá na gôndola, e tu consegue ter um maior prazo de validade, porque ela vai ter uma estabilidade maior. A pasteurização altera o sabor da cerveja e também não tem o frescor, né? Aquela refrescância, de cerveja fresca, a gente né? fala Então, cerveja tu vai fresca. sentir mais o sabor da Isso, cerveja por ela ser sem pasteurizar. Mas o que você acha que lá há 30 anos atrás, o maior desafio que a Bork pode ter encontrado para iniciar tudo isso? Porque como tu falou, é muito fácil tu pegar por exemplo, hoje em dia é lotado desses patinete elétrico na rua, agora já é comum, mas quem trouxe essa primeira ideia que não veio do Brasil, né, para abrir um mercado é muito difícil, porque você precisa validar se aquilo vai dar certo ou não e você é o pioneiro naquilo, né? Agora quando já existe o mercado, você entra e adapta e melhora, a roda já tá girando. Mas no caso, 3 décadas atrás, 30 anos, o que você acha que foi o maior desafio? Com certeza, o fato das pessoas não estarem preparadas, né? Não conhecerem o produto. Abrir mercado é difícil, então nem a gente sabia que o produto que ia sair. A ideia do pai foi trazer um modelo de negócio diferente, então inovador, foi inovação. Não sei nem te dizer que estilo de cerveja que a gente produzia. A gente, durante muito tempo, vendeu chopp claro e chopp escuro. Não tinha um nome? Não tinha um estilo. Entendi. E a responsável por trazer estilos para o Brasil foi a Eisenbahn. Né? Isso daí foi em 2004, 2005. Que é a Pilsen, a Ale, essas diferenças. Isso daí começou a dar nome às cervejas, para não dizer aos bois, né? Tanto que a nossa primeira cerveja de estilo diferente, a gente lançou só em 2008, que foi a nossa Weizenbier. A gente produziu, então, essa Ale, uma cerveja de alta fermentação, que eu não sei definir o estilo. Daí, logo depois, o pai e o Zoltan o Zoltan é o cervejeiro húngaro, né? Eles desenvolveram um tambor de torrefação. Porque na época, gente, isso também é um grande desafio, né? Foram vários, na verdade. Encontrar né? equipamentos para fazer aquilo. Não só equipamentos, mas também matérias-primas. A gente tinha a Agrária, que é a principal fornecedora de malte para o Brasil inteiro até hoje, mas ela vendia basicamente Pilsen, o malte Pilsen. E existe uma variedade de torra de malte bem grande, que vai desde o amarelo palha até um tostado para fazer cerveja, mais com notas de café e tudo mais. Então, existe uma gama grande ali. Só que isso não existia em 96. Então, eles quiseram fazer uma cerveja escura com malte torrado. Eles desenvolveram um tambor, eu tenho ele até hoje lá, eu quero colocar numa peça de museu. Com uma boca de gás linear, assim, e automática, que ela ficava torrando malte. E daí a gente fez uma stout, provavelmente. Isso foi em 97, Não existia nada disso ainda. Não. Então, esse foi um produto, talvez o nosso fracasso, né? Eu ia pedir depois, qual é o maior fracasso? Talvez o nosso fracasso é porque a cerveja ficou boa, ficou ruim. Eu lembro que o pessoal falava que ela tinha gosto de café. Mas assim, o mercado não estava preparado para isso. Exato. Com certeza, desbravar e assim, tu ter o cacife para bancar, desbravar um mercado, ele é difícil. Então, esse com certeza foi um dos nossos maiores desafios, além dos insumos, matérias-primas. O pai conta uma história.
tinha o cara que vendeu a cervejaria, que negociou, intermediou a venda da cervejaria lá na Hungria, ele mandou fermento para o Paraguai, via aéreo, e daí meu pai foi até o Paraguai buscar o fermento, porque a gente não tinha fornecedor. O primeiro fornecedor, inclusive, ele escreveu um livro há uns 3 anos atrás, ele veio nos visitar em 97, um ano que a gente já estava operando. Então, esse primeiro ano, a gente tinha que se virar com a compra de, principalmente, lúpulo e fermento. O malte, que nem eu falei, era mais fácil, porque tinha em Guarapuava, no Paraná, a gente comprava o malte por telefone, não tinha internet. Né? Eles mandavam a conta, a gente fazia o depósito à vista, antecipado, daí mandava o comprovante por fax, e daí eles falavam, agora pode mandar o caminhão. Daí a gente mandava o caminhão. Inclusive, ontem eu conheci um rapaz que na época ele tinha 15 anos, ele falou, eu ia junto com o caminhão buscar malte lá em Guarapuava. Esses desafios de matéria-prima hoje, né, Alex? Eu acho que tu já tentou fazer cerveja em casa? Não? Eu queria saber, cara, porque... Esse mercado desenvolveu muito do cervejeiro caseiro. Se você quiser fazer, hoje você entra na internet, digita tu compra equipamento próprio, uma micro planta fácil de encontrar produção, mesmo, né? Matéria-prima, fornecedor, receita e manda bala, né? Mas claro que não fica a mesma coisa, né? Eu acredito que deve dar muito erro, né? Porque, querendo ou não, assim, tem que ter aquela um cerveja padrão fundo de quintal ali que higiene vai... e tudo, porque senão tu acha que tu perde, né, Michele? Eu não sei se Tem muito acerto, com certeza tem muito acerto, e os detalhes na fabricação de cerveja, o mais importante é a questão de limpeza. E muitos, assim, que estão fazendo, tu tem que limpar tanto no final quanto na próxima leva. Antes de começar tudo, a primeira coisa que você faz é limpar todo o equipamento de novo. Então, se a pessoa, não, tá limpo, olha por cima, tá tudo limpo, micro-organismo, porque às vezes por né? cima tá, mas a contaminação tá ali, né? Tá e eu ali não sei, eu posso estar falando besteira. Não, mas assim, se tiver um pouquinho, eu acho que tu perde a produção toda, né? Já é suficiente. Aí é complicado. Viu? Então... Tá fora de cogitação fazer cerveja tem do gente, BLD. eu acho que a maior dificuldade deles é conseguir ter o padrão de qualidade que eu te falei, né? Repetir a receita, uma sai ótima, a outra tem que jogar fora. Mas isso no começo a gente também acontecia com a gente. E hoje é uma coisa que você já tem isso bem controlado. Então, sim. Pode acontecer ainda erros de uma sair errado ou já é uma coisa totalmente padronizada. Olha, que é igual? Eu não lembro de... Assim, alteração no produto acontece. De, por exemplo, semana passada aconteceu num lote onde ele estragou um equipamento no meio do processo e o lúpulo ficou mais tempo do que deveria. Ela ficou um pouquinho mais amarga. Então, mas não no quesito estragar o produto. Isso eu não lembro de ter um produto onde a gente teve que jogar fora. E se tu fosse falar pra mim, por exemplo, tu falou que o maior fracasso, talvez, eu acho que eu não veria nem como fracasso, porque uma vez eu escutei o Fabiano da Unifique, numa palestra, ele falou também que quando eles vieram com tudo, eles chegaram com muita inovação no mercado que não estava pronto para aquela inovação. Exato. Então, às vezes, você tem o produto perfeito, mas o mercado não está pronto para aquilo ainda. Então, eu acho que também vocês tinham um produto que hoje é muito mais comum, a galera gosta, hoje tem milhares de estilos de cerveja diferente, né? E a galera busca por, eu vou tomar uma cerveja diferente, fugir da Pilsen, que é a comum, né? Mas e se tu fosse elencar pra mim, qual foi o primeiro grande sucesso que a Bork olhou assim e falou, não, aqui a gente acertou? A adequação da receita. Porque a gente saiu de uma cerveja de alta fermentação e quando a gente conseguiu acesso ao primeiro fermento lager e conseguimos fazer a Pilsen, daí ali foi muito visível o quanto deslanchou. O pessoal bebia, quem gostava, quem já tinha ido para a Europa, quem já conhecia a cerveja estilos diferentes, cervejas mais fortes. Mas com certeza foi a adequação da receita Pilsen lá em 98, mais ou menos. Que já foi logo no início também, né? E daí, assim, de 2000 a 2025... 2000 a 2005, a gente teve um crescimento bem legal, assim, por conta da adequação da receita. Então, hoje, se tu fosse falar para mim, o maior, o produto estrela, digamos assim, o produto estrela da Bork é a Pilsen. O Chopp Pilsen, a cerveja Pilsen. Assim, a gente tem um mercado dominado pelas grandes marcas, né? Mainstream. Cervejas comerciais. As cervejas que também comerciais, em qualquer mercado que a gente Ambev, Heineken, né? Então, elas representam 95%
97%, 98% do mercado. Naquela época a gente já falava nesses números, né? A gente falava em 98%, 99%. Então, elas perderam muito pouco em 30 anos. Em 96, a gente tinha 4, 5 microcervejarias. Hoje, a gente tem cerca de 2.000. Só em Santa Catarina? Não, no Brasil inteiro. No Brasil. Registradas. Ou seja, 2.000 competem por 2% do mercado, enquanto as grandes continuam competindo 98%. Por 97%, 98%. Pela gôndola ali. E aí, automaticamente, elas conseguem a precificação, o valor, porque elas vão competir mais por valor, porque acho que uma pessoa que busca uma cerveja mais comercial, ela vai muitas vezes no mercado, hoje essa cerveja aqui tá na promoção, eu vou levar essa daqui, eu vou levar aqui. Não é muito pelo o sabor. Agora, já quem escolhe, por exemplo, quem bebe a cerveja Bork, é muito comum, a gente tá nos eventos às vezes, né? Então, alguém leva um chopp Bork, todo mundo, o chopp Bork é uma fala diferente, então, não dá para desperdiçar, porque esse aqui é Bork. Então, querendo ou não, e vocês iniciaram há 30 anos, é a primeira microcervejaria de Santa Catarina, e vocês perduraram por todo esse tempo, então com certeza vocês têm muito know-how. Dessas 2.000 cervejarias, talvez dê para contar nos dedos quais não fazem Pilsen, né? Ou seja, então, quase todas fazem Pilsen. Quase todas fazem. Então, por exemplo, a gente tem um case de sucesso que é a Bode Brown, eles não fazem Pilsen. Talvez hoje façam, não sei, a proposta deles era não fazer. Então, eles conseguem se manter no mercado produzindo só cervejas especiais. Mas nas cervejarias que trabalham com cervejas especiais, é difícil o Pilsen não ser o carro-chefe. Ela sempre vai representar, no mínimo, 50% da venda. Sozinha. Nas festas aqui de outubro, Oktoberfest e tudo mais, eu já ouvi cervejarias que participam, em que a soma 100%, as especiais representam, 60% da venda e a Pilsen 40%. Porém, dentro desses 60% são vários estilos. Então, nenhum estilo supera a venda da Pilsen. Lá na nossa cervejaria, 70% da venda é da Pilsen. Os outros 30% que daí vão variar entre outros 5, 6 estilos. Então, a Pilsen é que também a gente está num mais país levinha, que... né? Então... E a cerveja mais vendida no mundo. Isso, não é só no Pilsen. Brasil. Não é só no Brasil. Então, e o brasileiro também, ele como a gente falou, são culturas diferentes. Lá fora, às vezes, as pessoas, Holanda, Europa, eles têm uma visão diferente, às vezes mais aguçada do que nós aqui. Querendo ou não, a gente sempre, às vezes, está atrás do que acontece lá. E a gente chega depois. E a gente tá... Gente, a gente vai fazer 30 anos ano que vem, né? 30 anos. 30 anos. Tem cervejarias na Europa que tem 500 anos, 600 anos. Então, a cultura cervejeira para eles, de estilos diferentes, é muito mais longa do que a nossa. A gente está aprendendo, a gente está nem engatinhando. É isso quando a gente fala de abrir mercado, porque quando você vai abrir mercado, às vezes, por isso que às vezes as coisas são cortadas e depois de 10 anos você vê uma pessoa fazendo o que você já ia fazer 10 anos atrás, porque você vai ter um trabalho muito maior de educar o consumidor para aquele produto, adequar o mercado a ele, fazer ele entender o que é. Em vez de, por exemplo, quando já tem uma coisa que já é a Pilsen. Todo mundo bebe Pilsen, gosta de Pilsen. Né? Se lançar hoje uma cerveja que não existe ainda. Não tem barreira de entrada. Isso, a barreira de entrada não existe. Isso. E a gente tem um país quente. Tropical. Né? Tropical, isso interfere também. Procura uma bebida mais leve, alcoólica, sim, né? Tem que olhar para esse lado também, né? Na Europa eles falam, toma cerveja quente. Não necessariamente, ela é tão frio que a temperatura ambiente para eles é diferente da nossa. Exatamente, né? Quando eu vejo alguém tomando cerveja quente. Eles são acostumados a beber numa temperatura diferente mesmo. E se eu perguntasse para você hoje, de um processo, uma fabricação de uma micro cervejaria, e qual é a diferença da Bork para essas micro cervejarias? Fabricação total. Sim, a gente não existe uma legislação que define o que é uma cerveja artesanal. Porém, quando a gente fala em cervejaria artesanal ou microcervejaria, lá na nossa empresa, a gente tem equipamento, muita mão de obra humana envolvida em todos os processos. Eu lembro de ter visto uma vez um vídeo da Coca-Cola, onde tinha meia dúzia de gente lá, tudo operado por máquinas. A gente tem bastante funcionário e o processo é todo manual, principalmente o envase, né? O envase que é muito demorado, porque meu pai e meu irmão desenvolveram bicos de enchimento, então é tudo feito manual.
O funcionário vai lá, coloca a garrafa, faz todo o processo de gás, envase, crava com a tampinha. A embalagem. É um bico semiautomático, mas é ele que vai Precisa lá, da pessoa. alimenta a máquina, tira e rotula. Então, daí a gente tem uma rotuladeira lá, rotuladora, e que faz esse processo. Mas é tudo manual. Enquanto uma máquina ela vai fazer, sei lá, 700, 800 garrafas, ali a gente faz 300. A gente faz metade no manual. Então, isso é um detalhe bem importante, principalmente quando a gente fala também sobre todo o cuidado que a gente tem para fazer aquilo lá, né? A gente não é uma linha de produção louca, a gente tem... Cada garrafinha ali passou por um zelo maior. Isso faz parte da história também, então a gente pega 30 anos e uma empresa que se manteve, e é esse cuidado todo, querendo ou não, as pessoas, por isso que as pessoas, elas veem a marca de uma forma diferente, porque elas acabam enxergando vocês realmente como é uma conexão a mais que a pessoa vai ter, né? Porque se a gente pensar na Heineken, por exemplo, não tem mão humana ali que faz, entendeu? É máquina, é um produto. Agora, se a gente olha a história, e tem um conteúdo muito legal no Instagram de vocês, depois você vai poder deixar o @ aqui, que é mostrando toda a fabricação, como acontece, as pessoas, então, querendo ou não, tem aquele cuidado humano que faz a pessoa enxergar a marca de uma forma mais humana e se conectar com ela. Por isso que agrega esse valor também. Não, essa aqui é Bork, não é só uma cerveja, é Bork. Eu acho que isso é o essencial. Cerveja com legado, né? O malte, ele é todo... É uma pessoa que vai ali e coloca dentro do moedor, é um moedor pequeno, não é um silo que vem um braço mecânico, coloca o malte dentro do tanque para fazer o cozimento, depois vai com a pá para tirar. Então, o processo ele é bem manual, bem artesanal mesmo, até o final. Claro que tem todos aqueles equipamentos que enchem os olhos e tudo mais, mas o funcionário entra dentro do tanque no final do dia para lavar com a esponjinha lá dentro, sabe? Principalmente no tanque maior, né? Gente, o tanque é bem grande, tá? O tanque é grande, tá bom? Eu sou meio claustrofóbica, eu não consigo me imaginar lá dentro. Só de pensar eu já começo a palpitar o coração. Tem tanque maior que aquele? Eu acho que vocês viram aquele tanque que ele entra lá dentro, né? É bem grande. É bem grandão lá na Mas cozinha. se aquilo ali é pequeno... Não, é bem grande, é bem grande. Mas ele é lavado todo com a mãozinha, viu? Não é existe uns equipamentos que lavam, mas o menino vai lá dentro lavar com a esponjinha. E é isso que torna a marca amada e ela vai perdurar, porque ela se torna uma coisa que as pessoas olham com outros olhos. Eu acho que vocês, não sei, né? Mas vocês não querem chegar num patamar, assim, de estar com tudo mecânico também, né? Eu acho que perde um pouco dessa... A essência, talvez. Isso, dessa trajetória toda de vocês, né? Não sei. A ideia do meu pai desde o começo sempre foi que cada cidade tivesse a sua própria cervejaria, que nem era o modelo na Europa. Então... A gente nunca pensou em ser uma Ambev, mas é essa coisa de cerveja da cidade mesmo. Hoje Timbó já tem mais cervejarias, né? Mas ter essa identificação com o povo dali... E daí, quando eles vão para fora, eles têm orgulho de falar da nossa marca. Exatamente. Ou então, quem vem, eu queria saber onde eu compro em São Paulo. Não tem, tu vai ter que vir para o Vale do Itajaí para experimentar. Tem em outras cidades, mas é só aqui que você toma a nossa cerveja. Se torna uma experiência. A gente tem, por exemplo, a capital da cerveja, e acho que é Blumenau, né? É Blumenau, então tá do ladinho, né? Então, eu acertei, não errei esse negócio, né? Eu acho que se torna uma experiência, porque a gente, por exemplo, eu vou viajar, vamos botar mais perto aqui, Curitiba, vou fazer tour gastronômico em Curitiba, eu vou para São Paulo fazendo isso aqui. E a gente traz essa experiência e faz parte do tour da rota da cervejaria e tudo mais. Então as pessoas acabam que vêm para cá só para ter essa experiência, só para conhecer, só para tomar, para experimentar e depois pode levar para casa também. Exato, então acho que... E eu vou fazer uma pergunta aqui. Nessa história toda, né? Tem algum erro que você enxerga que custou muito caro, mas que também ensinou muito? No percurso de vocês? Além do início, né? Sim, isso, além do normal, né? Assim, um momento com certeza mais desafiador para a cervejaria foi o período da pandemia. Muitos sofreram com isso. Eu imagino que no ramo gastronômico teve de todos os jeitos. Teve restaurantes que explodiram, quanto os que fecharam as portas, né? Então, o processo de adaptação ali foi muito importante. Para a gente foi um período muito, muito desafiador. E como é que vocês fizeram essa adaptação, assim?
a gente optou por manter todo o nosso quadro de funcionários, a gente não desligou ninguém. A gente não imaginava que ia demorar tanto tempo, a gente era daqueles caras mais positivistas, achando que não iria demorar tanto. Foi bem, bem desafiador. E a gente custou a se adaptar, a gente teve uma tomada de decisão demorada, onde a gente foi que lançou o chopp de 1,5 litro na garrafa PET, né? E é muito engraçado. Aqui tem uma história muito importante. Eu não sei se vocês chegaram a ver, esses tempos alguém me marcou no Instagram, num videozinho que a menina levava na cervejaria uma sacola com uma garrafa e enchia e levava para casa, né? Que hoje tipo tem o growler, assim. A cervejaria, quando a gente começou, em 96, veio junto com a cervejaria um bico de enchimento de garrafa PET. Garrafa PET normal. Garrafa PET normal. Então, até por volta de 2007, 2008, se tu chegasse com uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros lá, a gente passava uma água e enchia o chopp. Sério mesmo? Aham. Daí a gente parou e até teve alguém que marcou nos comentários desse vídeo e falou assim, mas a Borg sempre fez isso. Não é inovação. Né? Não é inovação. Vocês estão bem retrasados. E a gente vendia bastante. Então, eu tinha um cliente de Pomerode que ele vinha com o porta-malas cheios de sexta-feira, no final da tarde, para encher. Ele levava litros de cerveja para casa. E daí a gente descontinuou por questão sanitária. Sim. Que nem eu te falei, a higiene é muito importante, então tem que ser um equipamento, uma garrafa, uma embalagem bem limpa. Então ali a gente não poderia vender isso com rótulo para colocar na gôndola do supermercado, né? Então, daí veio o growler de cerâmica que lançaram, tinha de vidro e tudo mais, querendo trazer essa proposta, mas o que explodiu mesmo foi a garrafa PET de 1,5 litro ou 2 litros nesse período da pandemia, porque as pessoas, elas não deixaram de beber, elas só pararam de sair de casa. Beber em casa. Se tu não tinha um produto que na garrafa de vidro acaba tendo um produto de valor agregado maior e as pessoas não querem, às vezes, bancar uma garrafa para tomar em casa 12, 14 reais. Então, no PET, é a embalagem mais econômica. Eu podia comprar. E hoje é o nosso produto mais vendido. A de PET 1,5 litro. É, de PET de 1,5 litro. Show. No corte Fica a dica. Vai estar aparecendo aqui para vocês a garrafa de 1,5 litro, né? No próximo episódio, quem sabe, a gente já toma um chopp da Bork aqui, né? E, Mi, e se tu fosse falar assim, uma coisa que ninguém vê, fala aí, mas que tu julga ser um dos pilares mais importantes para o sucesso de uma microcervejaria. Acho que de fora, às vezes, a galera tem uma visão diferente, né? Que é tudo muito simples, porque cerveja todo mundo toma e tal, mas você de dentro, o que talvez o pessoal de casa não vê, mas você que está dentro desse mundo, você julga ser um pilar importante para um sucesso de uma microcervejaria? Muito trabalho. Trabalho duro. Trabalho. O mundo da cerveja artesanal, ela traz um glamour. Isso. Né? Ela traz um glamour que as pessoas, quando elas começam a entrar no mundo e trabalhar de fato, elas começam a ver que não é tão glamouroso assim. Fazer festa é legal, a gente aparece, né? Bate foto bebendo, todo mundo acha que é só festa. Só que essa é uma pequena parte, tão pequena, que tu tem que olhar para o outro lado, né? Então, as minhas amigas, quando eu saio de fim de semana com elas, elas falam, meu Deus, Michele, tu não para, porque eu tô sempre respondendo o WhatsApp. Peraí que eu tô atendendo um cliente que deu problema no equipamento. E elas falam, e eu nunca tinha percebido o quanto isso me consome. Isso consome todo mundo, toda a cadeia. Então, a gente trabalha com eventos. Meu pai tem uma frase que ele fala assim, a gente trabalha enquanto os outros fazem festa. É bem isso. Né? Então, esse... Ai, como é que chama? Não é background, Esse bastidor? Esses bastidores. Backstage. Esses bastidores do mundo cervejeiro, ele não é nada glamouroso. Muito cervejeiro entra, porque eu quero fazer cerveja, fazer a minha receita e tudo mais. Só que daí quando ele vai pro chão de fábrica, onde ele tem que fazer força, onde ele tem que ficar fazendo limpeza, tudo, e acaba perdendo um pouco o brilho, sabe? Mas é uma paixão mesmo, assim, as pessoas que
que querem abrir cervejaria, elas vêm e começam a fazer a paixão, mas o mais difícil de tudo é você escoar essa produção tudo, fazer cerveja. Eu sempre falei que fazer cerveja é fácil, o difícil é vender e colocar todo mês, tu tem que ter aquela venda para sustentar todo o negócio, né? Então, é um negócio como qualquer outro, que você tem que se dedicar bastante e, com certeza, hoje, que nem eu te falei, né? Quando a gente começou, a gente foi a quinta, sexta cervejaria do Brasil, né? Não tinha nenhum concorrente em Santa Catarina. Era diferente, né? Hoje a gente tem 2.000, só em Timbó são 6, 7 cervejarias, né? Então, se a gente parar para pensar que esse público só dividiu, né? Ele não ampliou, claro, mas ele dividiu bastante, então é sempre um desafio a mais, né? Para poder ganhar espaço, e ainda mais com a né? geração agora que está se tornando... Se tiver uma pessoa que nasceu em 2000, para mim tem 10 anos, mas na verdade ela tem 25. Então essa geração também é diferente, é uma geração que já procura por experiências diferentes, coisas diferentes, então acho que muda também o jeito de apresentar o produto para essa geração. A gente tem que estar pensando, inovando o tempo todo. Eu vejo, né, puxar a sardinha para a BLD. Por favor. A questão de marketing, né? A questão do marketing é uma coisa que... Gente, como evoluiu. Eu lembro quando a gente lançou a primeira logomarca, fazer um adesivo era extremamente caro. Fazer um flyer, fazer um encarte, né? Era tudo assim, meu Deus do céu. O marketing trabalho. Sempre foi... Meses de produção. Né, deixado de lado. Ou então era, o marketing aqui é boca a boca. Indicação. Né? Indicação e tudo mais. E hoje é tão fácil. Né? E eu digo que o mais difícil hoje é você superar a sua timidez de aparecer. Né? Porque eu vejo muitas empresas que não aparecem porque tem vergonha de dar a cara. Mas hoje é muito fácil, tu vai ali, tu faz um vídeo. O acesso é mais fácil. Tu faz um vídeo que, tu teria que pagar uma assessoria de imprensa para chegar numa televisão para fazer uma reportagem. E hoje a gente está aqui gravando, então, criando assim, conteúdo. Você né? diria que a BLD é importante para você, Michele? Para todas as empresas, para todas as empresas. Michele, qualidade é diferencial. Qualidade é obrigação. Exatamente. Isso eu aprendi na minha faculdade de moda com o meu professor de engenharia têxtil. Qualidade não é diferencial. Qualidade é obrigação. Agora, a maneira como você vai dar valor para o teu produto, expor o teu produto é que vai ser o teu diferencial. Chegar nas pessoas. Chegar nas pessoas, se comunicar da maneira correta, definir certo qual o teu público, para quem que tu quer vender. Isso, cada vez mais também, eu vejo uma maturidade das pessoas, né? Então, com essa difusão de conhecimento, que a gente entra no Instagram, a gente aprende e tudo mais, acaba se tornando até mais fácil de a gente conseguir definir isso tudo. Mas, com certeza, uma agência é fundamental. E nesse momento a gente está trabalhando com a Bork, né? Então, assim, eu te faço uma pergunta, né? O que tu enxerga desse trabalho que a gente faz contigo que te ajudou a enxergar diferente ou até se posicionar diferente? Como é que tu enxerga isso que a gente está fazendo juntos? Ai, que pergunta difícil. Não vamos por partes. É que nem eu te falei, é fundamental. Eu vejo vocês, para mim, como facilitadores, né? Porque a gente estava discutindo ontem sobre um curso de mídias sociais e tudo mais. Eu falei, gente, eu não quero aprender a fazer mídia social, não quero aprender a gerenciar minha mídia social, eu quero alguém que venha e resolva para mim. Isso foi uma das coisas que eu falei para ti lá no começo, lembra? Eu preciso de alguém que resolva, porque a gente, como empresário, a gente tem tanta coisa para resolver. Se eu tiver... Apesar da minha família sempre ter tido esse perfil, a gente vai fazer sozinho. Meu pai desenvolveu o bico enchedor da garrafa, desenvolveram a máquina de lavar barril, eles desenvolveram tudo, porque não tinha acesso a equipamentos também, né? Então, a gente sempre teve muito esse perfil. Não, a gente faz, a gente dá um jeito. Só que tem certas coisas que, assim, se tu quiser que seja feito bem feito, tu tem que contratar a pessoa certa para isso, porque a gente não é... multitarefa que vai conseguir fazer tudo e vai economizar quanto. Né? Sabe uma coisa que eu acho legal, assim, não só pelo trabalho da BLD, mas
você tem um jeito próprio de falar, um jeito próprio da gente se comunicar ali no Instagram, né? Enfim, seja um anúncio, seja o que for. Eu acho que isso é muito importante, assim, porque agências têm um monte, pessoas dizendo como você tem que fazer determinado vídeo, tem um monte, mas você dar a cara a tapa e sustentar a tua personalidade, sustentar aquilo que você quer mostrar sobre o teu trabalho, isso é muito importante. E a gente percebe que tem isso com você, porque você é muito aberta também em testar coisas novas, em trazer um pouco de humor também para esse lado da Bork, né? Porque se a gente só for falar de venda, é sempre uma coisa muito maçante, né? E eu acho interessante, assim, que isso é uma barreira, né? Vou falar um pouquinho da BLD, uma barreira da BLD ainda. Porque as pessoas estão numa era do copia e cola. Se funcionou para fulano, vai funcionar para mim. E na realidade, quando a BLD surgiu e quando a gente entra dentro de um negócio, a gente quer trazer a cara das pessoas que estão ali. É aquela personalidade. Não é um copia e cola. E a gente tem que sustentar tudo isso. E eu acho que está dando muito certo. Né? As pessoas gostam muito, elas se identificam com a Bork, se identificam com você, e isso é muito importante. Isso é o que a gente tem visto, né? Como tendência natural as pessoas serem autênticas. Exatamente. Então a gente fica... O papel de vocês é mostrar pra gente qual que é esse caminho para eu ser autêntica, para eu mostrar aquilo, né? Falar do meu jeito, não precisar ficar modulando... Ou se fazendo, porque dá pra ver certinho quando a pessoa não é, que ela fica robozinho, né? Ele fica uma coisa igual. E é muito engraçado, porque quando eu comecei a me soltar, as pessoas começaram a perceber. Então, daí tu fala, não, é por aí o caminho, né? E tem outra coisa muito importante, que eu sempre fui muito aberta mesmo, de fato, às ideias, porque eu sei que eu não sei tudo. Cara, é o papel de vocês como empresa de marketing me guiar. E daí a gente vai fazendo e daí junta as duas coisas, né? E a gente aprende todo dia também. A gente aprende com cada um dos nossos clientes, né? O tempo inteiro. E outra coisa, né? Sobre a questão dos donos dos negócios serem a cara. Isso é uma tendência, né? Forte. E eu achei muito engraçado, porque ontem eu passei na frente de um outdoor de um banco e eu vi uma foto lá de um modelo, né? E eu fiquei pensando, gente, isso está tão artificial hoje em dia, porque a gente está tão acostumado a ver as pessoas de fato, funcionários ou os donos do negócio à frente das suas marcas, que quando tu passa na frente de um banco e tu vê um modelo que uma hora ele está naquela marca, outra hora ele está naquela marca... Tu não se conecta? Não se conecta mais. Me passou na cabeça ontem, eu falei, nossa, eu acho que estamos no caminho certo mesmo. É a cara, tem que colocar a cara ali, e é isso. Então, assim, para finalizar aqui, eu queria que você olhasse aqui para essa câmera aqui, você falasse para a galera qual é o arroba da cervejaria Bork, onde eles podem encontrar a Bork, em quais cidades vocês estão inclusos e como eles podem chegar até vocês. Então, o arroba da cervejaria Bork é @cervejaria Bork. A nossa área de atuação é o Vale do Itajaí. A gente tem alguma coisa no litoral também, mas é 100% Santa Catarina. Eu até despacho para outros estados, mas é no máximo Paraná, que a gente tem um serviço de coleta que faz Paraná. Mas se não, tem que vir até o Vale do Itajaí para consumir as nossas cervejas. E qual que era a última pergunta? Era isso, por onde a pessoa pode encontrar vocês. E então, se quiser vir tomar mesmo, venha até aqui para ter a experiência. Junto da cervejaria tem a fábrica Bork, o bar onde você pode experimentar. A gente tem o bar, a gente ficou com o bar fechado bastante tempo. A gente fechou ele por volta de 2005, 2006 e reabrimos ele em 2021, 2022. E agora 2022. Tá lá pra vocês poderem. E daí eu faço bastante receptivo, eu acredito muito no turismo. E hoje a gente tem lá um tanque que a gente reformou lá da Hungria. A gente colocou ele, forrou ele de madeira, como eles eram lá no princípio, quando a gente trouxe. E tá lá exposto no bar da fábrica, um pouquinho da nossa história. A gente recebe grupos de turistas, mas também grupos pequenos. Só precisa ligar lá e agendar, que eu mesma recebo, eu falo um pouquinho sobre a história, a gente faz uma degustação guiada. E tá aberto. Eu vejo a cervejaria no futuro trabalhando muito com a questão turística. De novo, né? As cervejarias, elas precisam se diferenciar
E a gente quer focar nesse nicho, assim, de turismo, fazer um turismo de experiência. Para aproveitar a história que vocês têm. Exatamente. É isso. Tem coisas que ninguém tira da gente, né? E a história é uma coisa que tu não consegue arrancar, mudar. Então, isso é um dos nossos principais áreas de atuação. A gente tem o slogan, não aparece ali, que é Cerveja com Legado, que fala muito sobre isso, assim, sobre o legado que meu pai deixou para o mundo da cerveja artesanal no Brasil, porque hoje em cada canto do Brasil tu vai encontrar uma cervejaria e isso foi que nem um processo de reação em cadeia, né? Foi um estopim ali que gerou tantas outras. Então, quando vocês vierem a Santa Catarina, não deixem de ir até a cervejaria Bork, né? Ir até Timbó. Vão até Timbó. Conhecer a cervejaria Bork. E vai ser um prazer receber todos. É isso. E é isso aí, galera. E aí, quem quiser acompanhar o podcast aqui, se inscreve, compartilha aí. E o @ da BLD Company BR. E é isso, eu agradeço você, Michele, pela presença. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Eu que agradeço.